Oi, queridos, graça e paz do Senhor Jesus a cada um de nós. Espero que você e sua família estejam bem pela graça do Senhor Jesus Cristo. Queridos, estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre algo necessário, um assunto necessário para cada família, cada jovem dessa geração. Então, se você estiver fazendo alguma coisa em casa, eu convido você para você fazendo, vai ouvindo, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Se você também puder sentar para a gente conversar um pouquinho, tenho certeza que você também vai ser abençoado. É igual minha avó sempre fala: assunto importante, a gente senta pra gente ouvir. Eu confesso que eu estava refletindo na palavra do Senhor e Jesus tocou fortemente em meu coração sobre uma mensagem tão necessária que eu falei: nossa, eu não posso deixar essa mensagem somente para mim. Então, por isso que eu tô aqui pra gente refletir juntos nessa mensagem. É uma reflexão que eu vejo que vai ser necessária para aqueles que são pais, aqueles que são casados, aqueles que não são casados ainda, aqueles que são jovens, porque Jesus quer realmente nos chacoalhar por completo, porque Ele quer preparar todas as famílias para encontrar com Ele. E Jesus me chacoalhou através de uma pergunta, e eu vou fazer essa pergunta para vocês, que qual é o relógio que nós estamos vivendo? Será que é o relógio dessa terra? Será que é o relógio da eternidade? Relógio do céu? E quando Jesus fez essa pergunta para mim, eu logo pensei, mas Jesus, eu tenho uma rotina tão produtiva, uma rotina que tem missão, louvor, oração, momento de estudo da palavra, e enfim, uma rotina produtiva, mas o que que está faltando, né? Nós estamos aí abertos para a gente sempre querer aprender mais de Jesus, então eu perguntei, né, para Jesus, o que que está faltando, Jesus? O que que o Senhor quer me ensinar? E foi quando Jesus começou a me chacoalhar que muitas das vezes nós estamos tão acostumados em ter aquela rotina de pressa, sabe? Aquela rotina na correria, que não nos damos conta que a nossa rotina está no controle das nossas mãos e não no controle das mãos de Cristo. E algo que eu comecei a fazer um exame na minha consciência. E é verdade, queridos, quantas vezes nós temos aquela rotina realmente assim, na correria. Acordamos na correria, fazemos as coisas tudo na correria. Aqueles que são pais já vão já dando aquele café da manhã na correria para os filhos, para levar para os filhos, às vezes para a escola, ou então para cuidar dos filhos em casa. E enfim, é sempre aquela correria. Nós jovens vamos nos preparando para os afazeres do dia. E Jesus começou a tocar no meu coração muitas das vezes. A sua rotina está nas suas mãos, no controle das suas mãos e não nas minhas mãos. E Jesus, ele quer nos desacelerar. Famílias, jovens, Jesus quer nos desacelerar. Ele quer que realmente estejamos descansando em seus braços. E sabe, muitas das vezes, nós estamos tão acostumados em ter a rotina no controle das nossas mãos, que a gente tem já o horário que vamos acordar, o horário que acordamos aí, aqueles que têm pais, o horário que acordam seus filhos, o horário que vamos preparar o café da manhã, o horário que a gente tem momento com Deus, o horário que fazemos o exercício físico, os nossos afazeres e obrigações, compromissos do dia, o horário até para dormir. E quando sai alguma coisa do controle, a gente já fica já preocupado, ansioso, já ficamos já com aquele desespero interior que, nossa, uma coisa saiu do controle, não consegui fazer isso hoje, não foi no horário certo, já estou atrasado por trabalho, já estou esquecendo de fazer isso. Mas, queridos, temos que desacelerar. E Jesus está chamando uma geração que ande na contramão deste mundo. Se a gente vê este mundo, realmente estamos vivendo em uma geração onde todo mundo está acelerado, onde todo mundo está pensando no emprego, no dinheiro, nas obrigações, mas está tendo em falta um momento de qualidade em família, um momento de qualidade com Deus. Aquele momento onde, antigamente, as famílias tinham para sentar todas à mesa, sabe? Uma mesa preparada, uma mesa posta para todas sentarem, todo mundo feliz, conversar sobre o que cada um fez durante o dia, conversar como que se cada um dormiu a noite bem, sabe? Essas conversas familiares, essas conversas de intimidade cotidiana são coisas que infelizmente têm estado em falta nas famílias. Para os jovens, antigamente os jovens iam para a natureza, passavam horas na natureza, ouvindo a voz de Deus, ou então faziam as coisas realmente com perfeição. Realmente os jovens, você via jovens que, em uma semana
terminava o quê? Um livro, 2 livros, e hoje os jovens estão ociosos, jovens fazendo tudo nas pressas, jovens que não fazem as coisas com perfeição. E eu vejo como que Jesus realmente tem nos chamado para andarmos um pouquinho com para realmente desacelerarmos, entregarmos nossas vidas nas mãos de Deus e realmente permitirmos que Ele venha ser o dono da nossa vida. E é exatamente isso que Jesus tem, assim, chacoalhado bastante. Porque muitas das vezes nós temos sim uma rotina abençoada, uma rotina que é cheia, assim, para a glória de Deus. Mas Jesus, Ele quer que nos mínimos detalhes a nossa rotina seja para Ele. Seja realmente conduzida para Ele. Vamos colocar aqui bem na prática. Imagina que Jesus, ao você fazer o exercício físico, Ele peça para que você, ao invés de você ir fazer sua caminhada naquela rua, naquela pista de caminhada, você vá para outro lugar na cidade fazer o seu exercício lá. Porque tem alguma pessoa que está precisando de uma palavra de conforto. Então você precisa ir naquela rua, naquele lugar que muitas das vezes você nunca foi, mas tem alguém que está precisando da sua ajuda lá. Ou então quando você está indo para o trabalho ou para algum compromisso, ao invés de você ir sempre por aquele caminho, Jesus está pedindo para hoje você ir por outro caminho. Porque Ele está pedindo para você dar carona para alguém, para você conversar com aquela pessoa no caminho e falar do amor de Jesus para ela. Sabe, esses pequenos detalhes que muitas das vezes parece até ser algo, um escândalo para essa geração. E tipo, sair da minha rotina, mas é exatamente isso que Jesus quer. Jesus quer que realmente venhamos deixar a nossa rotina de lado e viver a rotina de Deus, viver o tempo de Deus. E quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê que realmente Jesus não tinha a sua rotina. Ele tinha a rotina planejada pelo Pai Celestial. Então, Jesus, por exemplo, muitas das vezes, ele tinha passado o dia todo fazendo a sua missão, ele já estava cansado, mas o Pai Celestial estava chamando ele para ele passar a noite toda orando. E Jesus Cristo entregava a sua vida nas mãos de Deus, entendendo que o Pai Celestial daria força para ele naquela noite, para ele passar a noite toda orando pelos seus discípulos, orando pelas pessoas e entregando sua vida nas mãos de Deus. Ou então, muitas das vezes, Jesus estava a caminho de tal cidade, mas ele estava tão certo que era o Pai Celestial que conduzia o seu destino, que muitas das vezes ele parava em cidades para ele falar do amor de Cristo, para ele fazer algum milagre, e isso não estava no seu planejamento, mas estava no planejamento do seu Pai Celestial. É por isso que a gente pode ver várias vezes na Bíblia falando que enquanto Jesus ia, ele estava fazendo algum milagre. Então, por exemplo, enquanto Jesus ia, ele encontrou a mulher samaritana. Enquanto Jesus ia, ele curou a filha de Jairo. Enquanto Jesus ia, ele curou a mulher enferma do fluxo de sangue. Então a gente pode ver que quem decidia o dia de Jesus era o seu Pai Celestial. Ele não fazia planos para o seu dia. Não decidia o que ele ia fazer tal horário no seu dia, para qual lugar que ele ia em tal dia, em qual casa que ele iria visitar naquele dia, qual seria a mensagem que ele iria passar para aquela pessoa, qual seria a parábola. Não, queridos. Ele entregava a sua vida nas mãos de Deus. E exatamente isso que Jesus está chamando essa geração. Romanos capítulo 13, verso 11 ao verso 14, a gente pode ver que Paulo faz um apelo para essa geração. Ele faz um apelo para a geração que diz ser cristã, mas não está vivendo como Cristo. E ele continua falando que nós precisamos deixar as obras das trevas para trás e viver revestidos de Jesus. É como se Paulo olhasse para nós e falasse assim: meus amigos, meus irmãos em Cristo, vocês estão vivendo cada vez mais desenfreados nessa rotina de vocês. Vocês estão cada vez mais não tendo momento em família, não tendo momento de qualidade com Deus, não orando como os fiéis do passado. Aquele momento, sabe, de qualidade que as famílias do passado viviam, que os jovens do passado viviam, que os cristãos do passado viviam. Vocês não estão vivendo, vocês precisam acordar, vocês estão dormindo espiritualmente. É por isso que vocês precisam deixar essas suas preocupações cotidianas, mundanas para trás e viver o propósito de Jesus para vocês. E é por isso que a gente vê que Ele está nos chamando a revestirmos de Jesus, porque sermos revestidos de Jesus é realmente termos a mente de Jesus, é termos realmente a vida de Jesus, é realmente sermos enchidos de uma rotina
tão maravilhosa que teremos momento em família, teremos momentos de qualidade com Deus, teremos uma rotina organizada, porque muitas das vezes nós temos aquele medo de, ai, eu tô com medo de entregar minha vida nas mãos de Deus, com medo de perder alguma coisa, sabe? Com medo de chegar atrasado no trabalho, com medo dos filhos não ficarem prontinhos para os afazeres dos filhos, com medo do café da manhã não ficar pronto, com medo de não dar tempo disso, daquilo. Mas quando a gente entrega quando a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus, a gente entende que o Deus da organização será o nosso Deus. E nisso, a nossa rotina será não somente organizada, mas será uma rotina com propósito. Será uma rotina que não terá o sucesso deste mundo, mas será uma rotina de significado. Porque sucesso tem a ver com você mesmo, mas significado, propósito, tem a ver com as outras pessoas, tem a ver de você viver uma vida para a glória de Deus. E eu faço aqui uma pergunta: se você soubesse que Jesus voltaria daqui 2 semanas, o que você faria de diferente? Eu imagino que se nós recebêssemos uma notícia, uma mensagem falando que Jesus voltaria daqui 2 semanas, a gente veria pessoas correndo para suas casas para ter momentos de qualidade com a família, a gente veria pessoas indo para seus quartos para ter momento de oração fervorosa com Deus, a gente veria pessoas que antes eram inimigas agora serem realmente irmãs em Cristo, porque elas entenderam que Jesus está voltando. Mas, queridos, famílias, jovens, quantas vezes nós estamos vivendo com o nosso olhar tanto com uma ótica terrena que não estamos entendendo que Jesus está voltando? A gente vive para agradar nossas gratificações instantâneas, nós vivemos no relógio imediatista e nós vivemos cada vez mais longe de Deus, mas dizendo que somos cristãos. É por isso que Jesus está chamando uma geração que vista de Jesus. Uma geração que realmente, por onde ela passar, as pessoas verão em nós Cristo Jesus. Imagina, todas as pessoas, os seus vizinhos, as suas pessoas do trabalho verem que você e a sua família são realmente testemunhas de Cristo, que vocês são realmente famílias bem ordenadas, bem disciplinadas, que você jovem é um jovem de valor, um jovem de posicionamento, um jovem de propósito e realmente Jesus está conduzindo a sua vida. Andar com Jesus é realmente andarmos fora de uma vida de conforto. Ou seja, uma vida onde não somos nós que estamos no controle da nossa vida, a nossa rotina está no controle das nossas mãos. Mas é uma vida que nós entendemos que mesmo que aos olhos do mundo temos perdas, temos renúncias, mas aos olhos de Deus nós temos um ganho eterno, porque recebemos dele algo por toda a eternidade, um caráter desenvolvido por Ele e uma vida planejada por Cristo Jesus. E dessa forma, viveremos os planejamentos de Cristo Jesus para a nossa vida individualmente e para as nossas famílias. Dessa forma, estaremos desistindo daquilo que é terreno e receberemos de Deus, não o bom, mas receberemos o melhor de Deus, que é aquilo que é eterno. Queridas famílias, hoje mesmo Jesus está nos chamando para termos esses momentos de qualidade que Jesus quer para nós. Momentos em família, momentos com Ele individualmente. E hoje mesmo Ele quer fazer isso em nós, mas só basta nós entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus, para que todo o controle da nossa vida não esteja em nossas mãos, mas esteja nas mãos daquele que nos criou. Jesus esteja contigo e até mais.